Bem, meninas, nós estamos quase terminando as nossas aulas de clínica cirúrgica, estamos na 11ª, aí a gente vai até a 13ª com aula e depois temos a apresentação do trabalho e as provas. Na verdade, a prova, né, e a recuperação se for necessário. Então, hoje, nessa aula, eu vou falar sobre duas complicações que têm um pouco mais a ver com complicações relacionadas a um tipo de anestesia específico. Então, até agora, as complicações que nós vimos estavam relacionadas àqueles pacientes que foram submetidos a cirurgias sob anestesia geral. E essas complicações de agora, elas são um pouco mais específicas para aqueles pacientes que recebem anestesia RAC. E eu já vou explicar por quê. Então, a primeira complicação são condições graves nos pulmões por conta da imobilidade do paciente. Então, é possível o paciente no pós-operatório, e aí não é o imediato, né? Tá escrito aí para vocês no slide, é no pós-operatório tardio, ele ficar em uma condição de imobilidade na cama e isso favorecer com que ele desenvolva alguma condição de infecção pulmonar, como por exemplo bronquite, pneumonia ou broncopneumonia. Então, essas doenças vocês já conhecem, elas são doenças infecciosas e inflamatórias no pulmão que vai prejudicar a troca gasosa desse paciente e vai fazer com que ele tenha febre, expectoração, e aí pode ser uma expectoração com pus ou com sangue, vai ter dificuldade para respirar. Por ser uma infecção, ele vai entrar em mau estado geral total, vai apresentar tosse, vai ficar com dor no peito, e a gente tem que lembrar que no meio disso tudo ele ainda está se recuperando de um processo cirúrgico. Então a gente tem que ao máximo tentar evitar esse tipo de complicação. Basicamente essa complicação acontece porque o paciente está imobilizado, ele está paradinho no leito. Então, por isso que faz parte dos cuidados de enfermagem a gente estimular esse paciente a se movimentar. Então, não obrigatoriamente ele precisa sair andando, ele pode se movimentar na própria cama. Isso a gente pode tentar fazer também preservando a autonomia dele na hora dos cuidados. Então, se ele demanda de um banho no leito, por exemplo, a gente não precisa virá-lo se ele tem condições de virar. Então a gente vai dando as autonomias para que ele se movimente. Então, se eu vou fazer a limpeza das costas ou a troca de roupa de cama, eu posso pedir para o próprio paciente se virar na cama. Então, isso é estimular essa mobilização para que, nesse caso, o risco de ter uma doença infecciosa por imobilidade seja menor, tá bom? Então, essa doença ela vai ser causada pela imobilidade, mas também pela condição anestésica. Então, como eu disse, o paciente, se recebeu anestesia RAC, ele vai ficar mais tempo imobilizado. E aí ele vai ficar lá pela imobilização, ele pode ter uma doença como essa. Agora, se ele recebeu anestesia geral, o que vai fazer com que ele tenha talvez uma doença dessa no pós-operatório tardio é o próprio medicamento que ele tomou anestésico. A maioria dos medicamentos anestésicos, como eu deixei aí para vocês, eles provocam irritações nas vias aéreas. E aí, essa irritação aumenta a secreção, junta essa secreção, como vocês estão vendo aí, devido à posição que o paciente fica, medo de tossir, porque ele tem muitas vezes medo de abrir os pontos, e aí ele não respira fundo porque dói, e aí o paciente permanece muito tempo acamado e imobilizado, e juntando tudo isso, ele pode desenvolver essa pneumonia, por exemplo. Então, tanto na anestesia RAC quanto na anestesia geral, é importante que a gente, no pós-operatório tardio, estimule esse paciente dentro dos limites e condições que ele apresenta a se movimentar, porque tudo está favorecendo a doença e a gente tem que, de alguma maneira, favorecer o cliente, certo? Bem, então os cuidados de enfermagem, deixei escrito aqui para vocês terem como referência, é estimular a movimentação e a ingestão de líquidos, se não houver contraindicação sempre. E é importante eu fazer essa pausa para vocês, para deixar registrado que sempre que a gente for falar de cuidados de enfermagem, sempre que a gente for falar de uma ação da enfermagem, a gente não pode ter na nossa cabeça que aquela ação é a única certa e tem que valer para todos os momentos.
Quando a gente fala de enfermagem, vocês vão começar a somar as informações que vocês recebem na aula de clínica, que vocês trouxeram da clínica médica, que vocês aprenderam em centro cirúrgico, que vocês aprenderam em UTI, que vocês ainda não tiveram, né? Em primeiros socorros. É um acumulado de conhecimento. E aí, cabe ao profissional e ao estudante, aos poucos, naturalmente, ir adequando as ações de acordo com o que está se apresentando no momento. Então, haverá momentos, por exemplo, como eu deixei nessa frase aí, que o paciente terá restrição hídrica, porque ele tem alguma condição clínica renal, por exemplo, ou cardíaca, mas a gente lança a mão de outras possibilidades para fazer com que a gente não o prejudique. Então, por exemplo, estimular a movimentação. E aí eu retomo o que eu falei, eu vou estimular a movimentação, mas é um paciente acamado. Como que eu estimulo a movimentação de um paciente acamado? Bem, eu estimulo que ele mesmo faça os movimentos, eu ajudo ele fazendo movimentos passivos. Naturalmente, ele deverá ter o acompanhamento de um fisioterapeuta, mas se for o caso de não ter, a gente precisa suprir de alguma maneira a necessidade dentro da nossa competência técnica. Então, fazer com que ele seja mais autônomo facilita bastante isso. Então, comecem a partir de agora que vocês vão se formar auxiliares já, pensar de uma forma um pouco mais global e não só aquilo que aprendeu e escreveu no caderno, porque as situações mudam e tudo o que vocês aprenderam constrói o que vocês vão fazer. E aí são vocês que vão discernir o que fazer em cada momento, tá bom? Então, considerando um paciente que está lá com uma condição de pneumonia, por exemplo, eu deixei a imagem aí para vocês, a gente vai estimular a movimentação e a ingestão hídrica, vai naturalmente administrar medicamentos, e aí são medicamentos que vão atuar na infecção, e pode ser medicamentos por via inalatória para ajudar, né, no aumento, na dilatação brônquica, para facilitar a respiração, e eu não coloquei, mas também, se for o caso desse paciente estar com dor por conta do pós-operatório, a gente também deve medicá-lo quanto à dor, porque isso vai fazer com que ele perca esse medo de tossir por dor. A tosse estimula a saída de secreção, estimula a abertura de via aérea. Se a gente pede para tossir e a pessoa tem dor, ela vai limitar a tosse porque ela sente dor. Então, a terapia analgésica também faz bastante sentido aqui para a gente prevenir esta complicação ou tratá-la, né? E aí eu vou falar então da incontinência, da retenção urinária. Essa daqui ela é bem específica para aqueles pacientes que sofreram aí uma condição de anestesia regional, que é a anestesia RAC ou anestesia peridural. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando eu falei sobre essas anestesias, eu disse, por exemplo, que como é feito um medicamento lá na coluna, todos os nervos da região onde foi feito para baixo, eles param de responder. Então, naturalmente, tudo o que está abaixo do umbigo no corpo do paciente não tem resposta nervosa até que o medicamento perca efeito. E o medicamento pode demorar a perder efeito. Tudo vai depender da dose que o anestesista usou, do tipo de medicamento que ele usou e para qual propósito ele usou. Porque qual propósito também importa. Existem anestesias RAC, por exemplo, que elas são feitas antes da cirurgia, para que a pessoa não sinta as pernas, não sinta a região da cirurgia enquanto ela está acontecendo. Agora, tem algumas condições que o paciente faz a cirurgia com anestesia geral e depois que a cirurgia termina, o médico anestesista faz uma RAC para que ele não tenha dor no pós-operatório. Então, o propósito também importa para gente. Por quê? Se ele fez essa anestesia RAC no pós-operatório, o tempo de duração do medicamento vai ser completo a partir daquele momento de pós-operatório. Então, é como se o efeito da anestesia levasse mais tempo. Na verdade, não é que ele levou mais tempo para acontecer, porque ele foi feito de forma tardia. E se ele foi feito no início da anestesia, né, no início da cirurgia, consequentemente, ele vai durar um pouco menos
e é natural, porque o medicamento ele tem um tempo de ação dele. Bom, então vamos lá. A retenção urinária, o que pode causar esta retenção urinária, como eu acabei de colocar, é a condição de um pós-operatório de uma raquianestesia. Então, isso vai acontecer em todos os pacientes com RAC. Eles podem apresentar até um termo que vocês já devem conhecer, que se chama bexigoma, porque eles não têm controle do esfíncter por conta da anestesia e não vai conseguir fazer xixi mesmo, tá? Agora, se for em uma condição de pós-operatório tardio, o que vai fazer com que esse paciente tenha uma condição de retenção urinária? Eu deixei aí para vocês, ó, pode ser um trauma, né? Então, o médico operou o abdômen ou operou a pelve e de alguma maneira lesionou alguma estrutura do sistema geniturinário e não percebeu. Uma posição inadequada que esse paciente fique, o uso prolongado de sonda vesical de Demore, e eu até, inclusive, já cheguei a comentar com vocês sobre o desmame da sonda, né? Que é necessário fazer para estimular, então, o retorno de controle esfincteriano da bexiga. Como que a gente vai cuidar de um paciente como esse, então? Vai proporcionar um ambiente tranquilo, vai oferecer comadre e papagaio para que ele se sinta à vontade para fazer. Muita gente tem bloqueio, né, por conta do lugar. Então, se tem outras pessoas no quarto, então às vezes tem enfermarias lá do Mandaki, por exemplo, que são 6 pacientes por quarto, 8 pacientes por quarto. E vai acabar tendo algum deles que não vai conseguir fazer xixi na presença dos outros, né? Então, a gente precisa tentar entender se a condição é essa e tentar de alguma maneira preservar a privacidade dele. E além disso, a gente pode aplicar bolsa quente, abrir torneiras, fazer banho de assento com água morna, levar no banheiro, colocar no chuveiro, estimular de alguma forma que ele se movimente, porque o movimento vai provocar a sensação de que ele quer fazer xixi, ou realizar exercícios, né, que façam com que esse paciente estimule o retorno do controle esfincteriano, se for o caso de uma sonda. Então, vamos falar especificamente da sonda. Se ele não estiver usando sonda e estiver retido, a gente vai lançar mão de todas as possibilidades que a gente acabou de falar para que ele faça xixi sem ser invadido por uma sonda. Mas, se no final das contas a gente já fez tudo e esse paciente não consegue fazer xixi, será necessário que o enfermeiro passe uma sonda de alívio para aliviar literalmente a condição de plenitude de bexiga, né? O enchimento da bexiga. Ela muito cheia causa dor, desconforto, aumenta risco de infecção. Então, a gente precisa esvaziá-la, tá bom? Agora, se a gente já fez tudo isso e o paciente não conseguiu, então precisa passar a sonda e quem vai passar é o enfermeiro. Agora, se o paciente já está com sonda, é necessário que a gente faça o desmame da sonda para que ele consiga voltar a ter o controle do esfíncter. Então, não sei se vocês lembram que a gente fecha por um período e deixa por um período aberto a sonda para que a bexiga volte a encher e a pessoa consiga sentir novamente a plenitude de bexiga para que ela tenha controle do esfíncter em segurar esse xixi aí. Então, pacientes que permanecem muito tempo de sonda vesical de demora necessitam desse exercício antes da retirada da sonda. E para finalizar a aula de hoje, o último conteúdo é o contrário da retenção urinária, que é a incontinência. Então, a incontinência é quando a pessoa não consegue segurar o xixi. Então, ela não vai ter controle também do esfíncter, mas agora não é o controle para travar o xixi lá dentro, é o controle de que ela não sente a vontade de fazer, porque ela não consegue ter a plenitude da bexiga. Por quê? Porque o tempo inteiro ela está perdendo urina por conta da flacidez, né, do esfíncter dela. Também, num pós-operatório de anestesia RAC, pode acontecer. Tanto é que os pacientes que ainda estão sob efeito de anestesia RAC utilizam fralda. A gente coloca a fralda para que ele, se tiver um escape de urina, não fique molhado e muitas vezes não molhe o próprio curativo. Então, todo paciente em pós-operatório de RAC usa fralda. Isso para tentar prevenir que ele molhe a cama, que ele molhe a si mesmo, que ele molhe o curativo que acabou de ser feito em uma cirurgia. Agora, quando isso vai acontecer numa condição de pós-operatório tardio? A incontinência ela vai se dar principalmente pelo uso prolongado de sonda vesical
de demora. É claro que existem doenças que também vão dar incontinência urinária, mas não estão relacionadas a um dispositivo médico, né? Então, existem doenças que são fisiológicas. Por exemplo, tem mulheres que têm incontinência urinária por conta de pexia da bexiga. Então, a bexiga é caída e aí ela tem a incontinência urinária porque pressiona. Mulheres na gestação, o peso faz com que a pessoa não consiga controlar o esfíncter por conta do peso. Pessoas que são muito obesas, pessoas que já têm doenças geniturinárias. Então, tudo isso faz com que a pessoa clinicamente não tenha controle da própria urina. Agora, se eu estiver falando de um dispositivo, esse dispositivo é a sonda. Passar muito tempo de sonda vesical de demora faz com que a pessoa perca o controle do esfíncter. E ou ela retém, ou ela tem incontinência, ou seja, ela não segura. E o que a gente vai fazer como cuidado? Vai orientar o paciente a fazer xixi mais vezes. Então, a gente vai ter que dar uma atenção maior a esse paciente, fazendo com que ele solicite mais a enfermagem, né? Então, muitas vezes vocês não vão ver isso, porque a enfermagem não quer ser mais solicitada do que já é, mas o ideal seria a gente oferecer essa ideia para o paciente. Quanto mais ele fizer xixi, menos a bexiga enche, e aí menos perda, né? Menos escape ele tem, porque o esfíncter aguenta pouco xixi e não muito. Se for o caso de ser homens, a gente pode colocar o Uripen, que facilita bastante, lembrando que o Uripen precisa ser retirado para higiene pelo menos uma vez ao dia, e seria o mundo ideal a gente ter um Uripen a cada 24 horas, mas se não for o caso, a gente pode higienizar o dispositivo e reutilizar desde que seco e em condições de uso. E se não tiver condições desse paciente segurar, a gente pode pôr uma fralda ou, em último caso, colocar uma sonda vesical, mas isso tudo com acompanhamento multidisciplinar. Então, a decisão de colocar uma sonda em um paciente com incontinência nunca vai ser só da enfermagem. Vou parar por aqui nessas duas complicações, a gente tem mais algumas para ver, a gente vai continuar em aula e eu vou pedir para vocês responderem a atividade.